bem-vindos aí ao nosso encontro, então, ao nosso encontro sobre o FAP, como é que eu acesso o FAP e como é que eu faço a contestação, como é que eu faço a análise desses dados do FAP, para quem ou conhece pouco ou não conhece nada, pelo menos se familiarizar, já que daqui 4 dias vocês vão ter a oportunidade de acessar e conhecer o FAP para 2024. E ainda dá tempo de você conhecer o danadinho do FAP e talvez já participar da contestação, se for o caso aí na empresa de vocês. Enquanto começa uma chuva que vai fazer um barulho danado, eu só vou fechar aqui a janela. Ixi. Pronto, que aí diminui o barulho para nós também, tá? Primeira dica que eu dou para vocês, tá? Essa dica que eu dou para todos os alunos em todas as aulas comigo. Quando começa um curso comigo, é a primeira lição que eu deixo. Duvidem de mim. Duvidem de mim e duvidem de qualquer palestrante, professor, expert, especialista que fica falando ladainha aí na internet, tá? Não é porque nesse momento eu estou na posição de professor, ou dando uma palestra, ou dando um curso para você, não é por isso que eu sou a voz da sabedoria. Não é por isso que eu sou imune a erros. Não é por isso que vocês têm a obrigação de concordar com a minha interpretação, com a forma que eu vejo as coisas, com a forma que eu aplico a SST no meu dia a dia. Duvidem de mim, pessoal. Eu não estou ensinando nada do zero para vocês. Eu não estou ensinando nada do zero. Eu simplesmente estou repassando a informação que já está escrita. Tudo que eu vou falar para você já está escrito em algum lugar. Eu só estou transmitindo. E nessa transmissão do telefone sem fio aqui, vocês têm que verificar depois na fonte se vocês concordam com a forma que eu entendi e expliquei para vocês. Então, duvidem de mim. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que eu não quero que vocês não confiem no que eu vou falar. Claro que eu quero. Eu estudei muito, eu pratiquei muito para poder estar aqui falando. Agora, a ideia central dessa mensagem aqui é que vocês bebam da fonte. Vocês podem até ter mentores. Vocês podem ter profissionais como referências. Você pode ter profissional que você admira. Agora, você não pode ter ídolo. Porque ídolo é incontestável. Ídolo, tu jamais vai duvidar do que o teu ídolo falar, entendeu? A gente vê muito isso, né? No futebol, na política. Olha que legal, o que que é a vida real? Tem um chinelo meu lá atrás. Agora que eu vi. Esqueci de tirar. Foda-se também. Então, olha só. O meu time de futebol, ele pode estar numa fase péssima. Que eu vou dizer que é o melhor e vou torcer para ele e vou torcer contra os outros. Não interessa, tá? Política, então, nem se fala. É uma nojeira. Quando o cara começa a falar de política, eu pulo fora. Vocês nunca vão me ver falando de política, tá? Nunca, nunca. Porque é um tempo inútil você discutir com alguém, porque a política é cega. Entendeu? Entre outros assuntos, religião, etc, etc, etc. Então, assim, ó, saiam dessa. Duvidem de todo mundo. O idiota é o que tem certeza de tudo. O inteligente é o que muda de opinião. Eu tenho muitas convicções técnicas, convicções profissionais, mas a partir do momento que o Jefferson, o Maciel, o Hugo, o Jonas argumentar de uma forma inteligente e me convencer, eu mudo a minha opinião. Sem problema nenhum. Sejam críticos com as pessoas que vocês ouvem. Sejam críticos com os professores, com os palestrantes, com os bambambam. E quando alguém falar assim, ó, eu sou o melhor, é assim que é o certo e tudo o resto é errado. Duvidem dessa pessoa. Cuidado. Provavelmente tem alguma intenção por trás. Tá bom? Essa é a primeira dica que eu deixo para vocês aí. Beleza? E o que que é o FAP? Eu queria abrir aqui para algum de vocês, se quiser se arriscar, e assim eu preciso a coragem para se expor, tá? Mesmo errando, não tem problema nenhum. Quem aqui, no seu entendimento que tem até agora, independente se é zero, se é um pouquinho zero, se é metade, ou se já é especialista, ou se considera especialista, quem é que resumiria o que que é o FAP aí em 30 segundos? Quem é que se arrisca? Não, Luana, eu não quero saber a sigla. Que o FAP é fator acidentário de prevenção, eu sei. Eu quero saber o que que ele é, o que que ele representa, como é que ele funciona, como é que ele impacta a empresa. Em poucas palavras aí, qual é o entendimento de vocês desse mecanismo do FAP? Alguém quer se arriscar? Coragem, pessoal. O mundo é de quem faz, não é de quem fica assistindo, tá? Alguém abriu o microfone. Bora? Hã? Fala, Dali.
Fala, Jonas. Se tu não souber, cara, ó o Wesley louco pra falar, ó, se rindo todo. Pode errar à vontade aqui, pessoal. Não, Aqui não perde posso errado. falar? Eu não ia falar, não. Já que era pra quem não assistiu 9 aulas sua, fez 9 cursos. Fala aí, então, em 30 segundos no máximo. Se conseguir menos, melhor. O que que é o FAP, Jonas? O FAP é o tipo de penalização, eu entendo como se fosse uma penalização das empresas que geram mais benefícios acidentados para o governo. Quanto mais o governo tem gasto com pessoas doentes e acidentadas, maior penalidade, aumentando a carga tributária em cima da folha de pagamento daquela empresa. É, não deixa de ser. Agora, eu não colocaria como uma penalização, porque eu também posso ter um bônus. Então, eu posso ter um ganho também, não só uma penalização. É, perfeito, perfeito, muito bom. Entende? O que que é o FAP, pessoal? Resumindo, tá? O que que é o FAP, resumindo? O FAP é o aferidor de desempenho do trabalho de vocês. O FAP é o indicador se a gestão de SST está funcionando ou não nessa bagaça dessa empresa aí que eu estou atendendo ou que eu estou trabalhando. Sabe aqueles indicadores lá de frequência, horas homem trabalhada e os caramba 4 que tinha lá na NR4? Vocês lembram daquilo? Aquelas tabelas chata pra caramba de fazer, que a gente fazia uma vez por ano e que nunca na vida serviu para bosta nenhuma. Vocês já fizeram com as tabelas lá? Para que que serve aquilo lá? Alguém sabe? Alguém me disse assim, não, aquilo lá foi muito útil para minha empresa nesta situação. Alguém tem alguma situação para compartilhar? Que eu fazia aquilo com uma raiva, porque eu sabia que não servia para nada. Mas a empresa mandava fazer, quem, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Agora, o FAP, meus amiguinhos, se o FAP tiver alto, custa dinheiro para a empresa. FAP alto, ele é a sentença da incompetência da gestão em SST. E vejam bem, quando eu falo incompetência da gestão em SST, eu não estou falando dos profissionais de SST. Porque a gestão em SST não é feita apenas pelos profissionais qualificados na área. A gestão em SST é feita pela empresa inteira, começando pela alta administração. Vejam bem, eu não estou dizendo incompetência dos profissionais, eu estou dizendo a incompetência da gestão em SST, quando o FAP está alto. Por outro lado, quando o FAP está baixo, podendo chegar até o 0,5, é o aferidor que mostra o bom desempenho da minha gestão em SST. E o que que isso reverte? Dinheiro. Dinheiro no caixa da empresa. E não é dinheiro pequeno, não. É dinheiro grosso. Quando a gente fala de FAP, a gente fala de folha de pagamento. Quando a gente fala de folha de pagamento ao longo de um ano inteiro, a gente fala de milhões, pessoal. A gente fala de centenas de milhares ou até milhões de reais. É isso que vocês têm na mão de vocês, tá? Então, resumindo, isso é o FAP. É um aferidor de desempenho do trabalho de vocês. E é um aferidor que não mente. Ai, quantos DDS eu fiz? Quantos itens de NR eu estou atendendo? Quanto por cento de cada NR estou atendendo? Qual é o meu nível de conformidade NR? Ah, pro diabo que carrega. Isso aí não muda nada no índice de acidente de doença da empresa. Agora, o FAP, você vai ter a frequência, a gravidade e o custo gerado pelos benefícios ligados ao acidente de trabalho lá no INSS. Não tem como mentir. Vai ser calculado no centavo quanto custou a incompetência da gestão. É isso. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, é isso que é o FAP, resumindo. Antes de falar o que é o FAP, vocês têm que entender que ele faz parte de uma estrutura chamada seguro acidente de trabalho, tá? O que é esse seguro acidente de trabalho? É um seguro que a empresa contrata, do mesmo jeito que o Jefferson contrata o seguro da BMW dele, que vale 380 mil reais. Seguro da BMW do Jefferson é 15 mil por ano, tá? Ele contrata o seguro da BMW dele, que custa 380 mil. Por que ele contrata o seguro de 15? Porque se ele tiver um sinistro ou se for roubada, a seguradora cobre o prejuízo do sinistro, cobre o incêndio, cobre o roubo.
cobre o carro do terceiro que ele bateu, entendeu? Ele contrata um seguro para poder usar as coberturas desse seguro. O que que é o seguro acidente de trabalho? O Jonas contrata o seguro acidente de trabalho da seguradora chamada Previdência Social, de forma compulsória, de forma obrigatória, diferente do Jefferson da BMW dele de 400 mil reais. Ele pode ser doido da cabeça e optar em não fazer seguro? Pode. Agora, o Jonas, lá na empresa dele, ele pode optar em não pagar o SAT? Não. É obrigatório, é compulsório, tá? E qual que é a cobertura desse seguro? Aposentadorias especiais, que inclusive a Petrobras, hoje saiu uma notícia de uma condenação dela, porque os PPPs não estavam reconhecendo exposição a agente nocivo, e ela foi condenada em milhões aí também. Começou a aparecer os BO de PPP mal feito, tá? Começa pelos grandes, depois vai descendo na malha da rede, tá? E além da aposentadoria especial, 4 benefícios ligados a acidentes, tá? A aposentadoria especial é presumida, tá, pessoal? Eu exponho o trabalhador a um agente nocivo, ruído, calor, produtos químicos, vibração, atividades envolvendo agente biológico, etc. Tá? Eu presumo que é nocivo aquela atividade para ele. E por isso eu tenho que recolher 6% sobre a remuneração dele. Isso é o financiamento da aposentadoria especial, que é um acréscimo do SAT, tá? Que é o FACET aqui, ó. É o financiamento da aposentadoria especial, que são 6% para quem está na condição nociva de trabalho, quem tem direito à aposentadoria especial, tá? Isso aqui é um elemento do SAT, que é o seguro. O SAT cobre também os 4 benefícios ligados ao acidente, que é o B91, auxílio-doença, B92, aposentadoria por invalidez, B93, pensão por morte em função de acidente de trabalho, e o B94, que é um auxílio acidente de caráter indenizatório. É onde a gente perde capacidade permanentemente, parcial, e recebe uma indenização por isso. Vocês não têm nenhum tio, um vizinho aí que perdeu um dedo na serra circular e recebe uma grana todo mês do governo? Isso é o B94, tá? Então, esse seguro, ele é composto pelo financiamento da aposentadoria especial, que é 6%, que é outro assunto ligado ao LTCAT, ligado ao PPP eletrônico, que é o que a Receita vai cruzar os dados da contabilidade com a segurança, que a gente já falou em outro momento, aqui em outro aulão, né? E nós vamos ter o FAP, que é esse indexador, esse flexibilizador, esse fator que ele vai fazer variar a alíquota do Gildrate. Essa alíquota é fixa, 1%, 2% ou 3%, e o FAP vai fazer ela aumentar ou ela diminuir, conforme eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esses 2 elementos, na verdade, esses 3 elementos, né? Um elemento aqui que é exposição a agente nocivo, e esses 2 carinhas aqui que um interfere no outro, tá? O FAP multiplicando o Gildrate vai gerar uma alíquota ajustada. E a exposição a agente nocivo vai gerar outra alíquota para quem estiver exposto. Essas 2 alíquotas somadas compõem o seguro acidente de trabalho. Beleza? Então, só resumindo o que é o SAT para vocês, tá? Agora, falando especificamente do FAP, que é a nossa aula, que é a nossa aula de hoje. Oi, Letícia. Letícia está no Instagram ali, amiga minha, lá de Rondonópolis, Mato Grosso. A terra das mulheres mais bonitas e dos homens mais feios do Brasil. Vamos lá. O FAP, pessoal, o que que impacta nele, tá? O que que faz ele aumentar ou ele diminuir? E já antecipando para vocês, qual que é a variação do FAP, tá? Ele pode chegar de 0,5, que é o mínimo, 0,5, até 2. Até 2, tá? Essa é a variação do FAP. Se ele for diminuído, diminuído, diminuído até zerar os benefícios, não tenho nenhum benefício, não tenho nenhuma CAT de óbito, meu FAP vai ser de 0,5. Agora, se eu tenho muito benefício e CAT de óbito e muito benefício, e eu for o pior do meu segmento, meu FAP pode chegar até 2. Se eu tenho um imposto que eu pago, que é 3% sobre a minha folha de pagamento, por exemplo, tá? E ele é flexibilizado pelo FAP. Quem é que é bom de matemática aí? Se eu multiplico qualquer número por 0,5, quanto por cento eu reduzi desse número?
Se eu pegar uma laranja e eu multipliquei uma laranja por 0,5 laranjas, quantas laranjas eu vou ter na mão? Quem é que é bom? Meia laranja, Meia 50%. laranja. 0,5 é metade de 1. Então, 0,5 é 50% de 1. Se eu tenho 0,5 laranjas, eu tenho meia laranja. Ou seja, se o meu FAP ajustasse laranjas, quer dizer que o meu FAP mínimo seria meia laranja. Agora, se eu pegar uma laranja e multiplicar por 2, que é o máximo, quantas laranjas eu vou ter? 2 laranjas. Então, se o FAP ajustasse laranja e não uma alíquota, e não um percentual, quer dizer que eu começo o meu dia com uma laranja. E se o meu FAP for baixo, eu posso reduzir essa laranja para meia laranja apenas. Ou eu posso transformar essa uma laranja em 2 laranjas. Olha a variação. De uma eu posso dobrar ou de uma eu posso ter a metade. Vocês percebem que essa variação é de 400%? 2 laranjas é 4 vezes mais do que meia laranja. Concorda comigo? Só que no caso da laranja, seria bom, né? Imagina eu multiplicar a laranja tá cara pra porra. Ontem eu comprei meia dúzia de laranja, deu R$ 20. Entendeu? Seria bom. Agora, como a gente não tá falando de laranja, a gente tá falando de imposto, imposto é bom mais ou menos? É bom menos, né? Então, nesse caso, como o FAP ele flexibiliza um imposto, é melhor ter menos imposto do que ter muito imposto. Beleza? O que que faz o FAP aumentar? O que que impacta no cálculo do FAP, então, pessoal, tá? Os benefícios ligados a acidente de trabalho e CAT de óbito ligada a acidente de trabalho. Quais são esses benefícios ligados a acidente de trabalho? O B91, que é o auxílio doença por acidente de trabalho. Exemplo, quebrei o braço fazendo rapel domingo. Aí eu fui subir no paredão lá, a corda estourou, eu caí, quebrei o braço. Eu vou ter direito a me afastar pelo INSS, porque eu vou ficar 60 dias parado. Vou ter direito a benefício junto ao INSS, pessoal? Sim ou não? Eu sou segurado INSS, eu trabalho, já fiz 12 contribuições, estou lá, sou segurado INSS, tenho direito a usufruir do INSS, como contribuinte, como segurado. Mas eu quebrei o braço domingo, no meu dia de folga. Eu vou ter direito ao meu auxílio-doença? Ao meu benefício? Sim. Pelo B31, né? Não o B91, né, Jonathan? Muito bem. Eu vou ter direito, o Marcos já manja um pouco mais, pelo que eu estou vendo, ó. Eu vou ter direito ao meu benefício. Só que esse benefício vai ser ligado a um acidente de trabalho? Não. Então, esse benefício vai ser um auxílio-doença previdenciário. E o código, a espécie desse benefício, vai ser um B31. Quando vocês visualizarem lá, depois do trabalhador passar por perícia no INSS e for despachado o benefício, e ele tiver a CRER, o comunicado de decisão, vai ter lá espécie. E essa espécie vai ter um código. Esse código vai ser 31 ou vai ser 91. O que que isso quer dizer? 31 é o auxílio-doença previdenciário. Agora, quando for ligado a acidente de trabalho, se esse braço quebrado, ele foi subir no caminhão para destrancar a lona lá que ficou presa no canto, na cantoneira da carroceria do caminhão lá que trouxe as galinhas para matar no abatedor, e ele escorregou e caiu, quebrou o braço, nesse caso foi um acidente de trabalho? Foi. Esse benefício vai ser acidentário? Sim. Então vai ser um auxílio-doença por acidente de trabalho e o código vai ser 91, tá? Esse é o primeiro tipo de benefício que impacta no FAP, tá? Eu já te dou a palavra aí, Wesley. Só deixa eu concluir aqui os benefícios, tá? O B92, pessoal, é quando esse acidente ele deixa a pessoa inválida. Essa pessoa vai se aposentar por invalidez. Pode deixar a mãozinha levantada, Wesley, senão eu vou esquecer, tá? Mas já te dou a palavra. Beleza? A aposentadoria por invalidez, pessoal. Qual é a diferença? O auxílio-doença é temporário, eu me afasto e volto. E a aposentadoria por invalidez é permanente. Eu me afasto e não volto mais. Na verdade, nem é permanente, tá? Mas é de longo prazo. A cada 2 anos, se não me falha a memória, passa por uma reavaliação para ver se a pessoa continua inválida, realmente, tá? Normalmente, prorroga para o resto da vida, tá? B93 é a pensão por morte.
É outro benefício também ligado a um acidente de trabalho, é quando o segurado morre e ele tem dependentes. Nesse caso, o beneficiário, que é quem recebe o benefício, não é o segurado. O beneficiário é o dependente do segurado. Esposa, marido, filhos, tá? Poxa, eu dependia da renda do papai. E o papai foi se encontrar com Deus, porque a empresa não cuidou do papai. E agora eu tenho direito a um benefício. Até a maioridade eu vou receber, então, uma pensão por morte do papai. E eu falo aqui, parece até engraçadinho o jeito que eu tô falando, mas acontece todo dia, tá, pessoal? Infelizmente, morrem trabalhadores todos os dias no Brasil. Por mais que a gente tenha a legislação mais densa do mundo, nós somos um dos 5 países que mais acidenta o seu trabalhador, tá? Tá aí uma prova que NR não adianta de muita coisa se a gente não souber vender para a empresa a segurança do trabalho. Mas tudo bem, isso já é outra conversa, né? Amanhã eu vou postar um vídeo sobre isso. O quarto benefício aqui é o auxílio acidente de caráter indenizatório, que é o B94. O B94, também chamado antigamente de pecúlio. Alguém ouviu falar disso já? Tá? Que é quando eu perco a capacidade para o trabalho. Por exemplo, meti a mão na serra circular, perdi o dedinho da mão. Como eu não tenho dons para política, eu vou continuar trabalhando. Mas, mas eu vou receber, mas eu vou receber um auxílio de 50% do meu salário de contribuição, via de regra aí, tá? Porque eu perdi parcialmente a capacidade de trabalho. Então, eu tenho como a cobertura do seguro, do SAT, da Previdência, um auxílio acidente de caráter indenizatório, que é o B94. Se esse B94 for despachado, eu também impacta no meu FAP, beleza? E a outra coisa que também impacta no FAP diretamente é a CAT de óbito. É a CAT de óbito, beleza? A CAT de óbito também impacta no FAP em alguns casos. Não são todas as vezes, não. Número total de CATs. Número total de CATs, independente se é óbito ou não. Quanto mais CAT, mais tributo a empresa paga? Sim ou não? Alguém acha que sim, alguém acha que não? Já pegou? Ninguém acha nada. Ela vai pagar, Diana, porque ela não está investindo em segurança, né? Aí ela acaba pagando mais, né? O número total de CATs? Não, Não. Sim ou não? não, só quando passar Não. artigo 10º. Muito bem, pessoal. O número total de CATs, ó, pouco importa. Pouco importa. Nós temos que desmistificar a CAT, tá? É um medo, é uma repulsa, é um repúdio, é um receio gigantesco da CAT. É quase que uma mística em torno da CAT. Nossa, emitiu uma CAT, eu preciso emitir a CAT. O trabalhador reclamou de dor na consciência, a gente já está abrindo CAT. CAT por dor na consciência, que ele faltou no trabalho sábado. Entendeu? Não é assim, pessoal. Não é assim que funciona. Uma CAT de 10 dias de afastamento, tá? Emitir uma CAT de 10 dias de afastamento. O que que impacta para a empresa? O que que vocês acham que impacta negativamente para a empresa a emissão de uma CAT com 10 dias de afastamento? Hã? Alguém sabe? Alguém me responde aí? Qual é o impacto para a empresa negativo por ter emitido uma CAT com 10 dias de afastamento? Apenas a falta do trabalhador adaptando a função na empresa. Eu não consegui. Nenhum. O Sandro falou, mas tá, o áudio parece estar meio com eco e não consegui te entender, Sandro. Mas a Rosângela, como ela já é esperta, ela já está estudando faz tempo, ela sabe. Sabe qual é o impacto para a empresa uma CAT de 10 dias de afastamento, pessoal? Zero! Nada! Niente! Never! Nada! Em qualquer língua que vocês saibam falar. Arigato sayonara. Quer dizer, sabe o que quer dizer arigato sayonara em japonês? Quer dizer
CAT com 10 dias não impacta em absolutamente nada numa empresa no Brasil. Essa é a tradução, tá? Mas como, Jonathan, é estabilidade no emprego? Não tem nada a ver com CAT. A estabilidade no emprego é quando o cidadão retorna desse benefício aqui, ó, chamado auxílio-doença, ligado a acidente de trabalho. Conforme quem quiser anotar, artigo 118 da Lei 82.13 de 91. Quem quiser anotar, anota, tá? Aí vocês vão ler lá no artigo 118 da Lei 82.13 que será garantida a manutenção do contrato de trabalho ao segurado após retorno do auxílio-doença por acidente de trabalho. Aonde está escrito que tem que ter CAT? Canto nenhum. Aliás, o perito do INSS, para despachar um B91, ele precisa da CAT? Obrigatoriamente? Não. Não. Hoje saiu uma portaria, inclusive, que quando a perícia for por documentos, que não tiver perícia presencial, e for acidente, aí sim vai precisar da CAT. Por óbvio, né, pessoal? Qual é o documento que a empresa comprova que foi acidente? É a CAT. E se a empresa não emitiu? Duas hipóteses. Ou a empresa sonegou a CAT, e aí ela vai ter um ofício do INSS pedindo essa CAT, não vai ter para onde correr. Ou a empresa discorda que é um acidente de trabalho e o segurado está dizendo que é. Aí nós vamos para a briga. Aí nós vamos comprar essa briga aí. Não, não é acidente. E o cara está dizendo que é, a empresa está dizendo que não é. Ah, mas é dor nas costas do trabalho. E a empresa diz, não é, não. Eu tenho exame de imagem aqui e é uma discopatia. Discopatia degenerativa e doença degenerativa, conforme o artigo 20 da lei, não é considerado doença do trabalho. Tu tá aqui há 15 dias, animal. Como é que tu vai desenvolver uma doença na coluna com 15 dias de trabalho? E aí vão para a briga, entendeu? Agora, quando é que nós vamos para a briga? Para não concordar com tudo, que alguém diz um A e a gente sai emitindo CAT. Quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento da base legal. Beleza? Então, a CAT de óbito é a única CAT que pode impactar no FAP, e não é sempre. Quando é que ela não impacta no FAP? Quando esse óbito aqui gerou uma pensão, o que vai contar é a pensão. Neste caso aqui, essa CAT aqui não vai contabilizar no extrato. E se aparecer, Jonathan? Se aparecer tanto a CAT como o B93 do dependente dessa CAT, vocês podem contestar que essa CAT aqui não deveria estar no extrato. E aí já vem um dos itens que vocês podem contestar no extrato do FAP. Beleza? E para todos esses eventos aqui, mais uma exceção, inclusive da CAT aqui, que eu falei que era duas situações, né? E para todos esses eventos, excluem-se os oriundos de acidente de trajeto. Qualquer um desses eventos aqui, B91, 234 e CAT de óbito, se for derivado, oriundo, resultante de um acidente de trajeto, não deve ser contabilizado lá no extrato do FAP. Jonathan, mas e se aparecer lá no extrato um B91 que eu tenho a CAT e foi trajeto? Vocês podem contestar. Mais um elemento, já dei 2 elementos que vocês podem contestar no extrato do FAP. Que daqui 4 dias vocês vão acessar. Agora você já tem condições. Daqui 4 dias, abrir o extrato. Se vocês verem o benefício B91 e tiver a CAT de trajeto, opa, eu posso contestar isso aqui. Beleza? Fala, Wesley. Você já respondeu até a minha pergunta. Olha, é que eu não queria falar publicamente, mas eu leio pensamentos. Só não queria contar, cara. Senão vai ter marido, esposa querendo saber das coisas. Melhor não, né? Eu vou ter que começar a cobrar por isso. Melhor não, já tenho bastante serviço. Tá bom? Eu ia Era perguntar sobre... eu ia perguntar Era sobre- sobre o acidente de trajeto, se Beleza. gerar benefício, se entrava nessa conta aí, mas você já respondeu. É que eu leio mentes, cara. Você tá brincando comigo. Ó, aqui, ó. Quer ver uma coisa? Essa aqui é a resolução 1347 de 2021. Se vocês quiserem anotar também, essa resolução aqui, ela traz toda a metodologia do FAP. Todinha, tá? E quer ver o que me diz aqui sobre os eventos? Ó, definições, tá? Definições. Ó, evento. O que é um evento, tá, pessoal? A ocorrência previdenciária de qualquer um dos registros de benefício de natureza acidentária. Quais são esses benefícios? Ó, B91, B92, B93, B94, os acidentes
casos de óbito, tá? Isso que está me dizendo que é um evento que deve contabilizar, deve computar dados para o FAP. E olha o que está me dizendo aqui, ó. Em todos os casos serão excetuados desta definição os acidentes de trajeto. Está na metodologia. Beleza? Tranquilo? Deixa eu voltar lá para o material, enquanto a Roseli e o Edson entram aí de volta. Mas ou não, Jonathan? O que é? Discussão sobre o acidente trágico. Não é sobre acidente de trajeto, é a resolução que traz toda a metodologia do FAP, toda, tá? É a resolução do CNPS, a resolução do Conselho Nacional da Previdência Social, número 1347 de 2021. Anotou? Mas não Anotei. preocupa não. Mas não Valeu. preocupa não, tá? Que tá aqui, ó. Depois que, ó, lá no finalzinho, opa, ei caramba. Mas lá no finalzinho, toda a base legal do meu curso, inclusive, tá lá, tá? Preocupa Ok, não. Deixa eu só voltar aqui pro meu material, que eu me perdi aqui na poeira agora. Pronto. Ó, voltei. Então tá. Outros elementos que também compõem os cálculos, tá, pessoal? Massa salarial, o que é massa salarial? É a soma de toda a remuneração no período base do FAP. Que o período base é onde que a gente coleta as informações para fazer o cálculo. Então, eu somo de 2 anos, esse período é 24 meses, tá? Eu somo todos os eventos, benefícios, CATs de óbito, massa salarial, número médio de vínculos, rotatividade, custo gerado pelos benefícios, tudo isso de 2 anos. Esse é o período base do FAP. Então, eu ainda tenho a massa salarial, o número médio de vínculos que eu tive, quantos vínculos eu tive em janeiro de 21, quantos vínculos eu tive em fevereiro, em março, em abril. Aí depois eu somo e divido por 24 para saber o número médio de vínculos e o custo total gerado pelos benefícios. Com esses elementos todos aqui, pessoal, esses aqui e esses aqui, eu consigo calcular o índice de frequência, gravidade e custo. Frequência, gravidade e custo do quê? Dos benefícios, da ocorrência de benefício. O número de ordem, depois que eu tenho esses índices aqui, eu consigo ordenar as empresas. O que é esse número de ordem, tá? Imagina que eu estou falando de uma farmácia. Quantas farmácias tem no Brasil? Tem umas 500 mil farmácias. Dessas 500 mil farmácias, quantas estão empatadas aqui na posição 0,5 do FAP, com índice de frequência, gravidade, custo igual a 0, porque não tiveram nenhum benefício? Tem 350 mil, beleza. E as outras? Em que posição ficaram? Essa aqui ficou na 247 mil, essa aqui ficou na 370 mil, essa aqui na 480 mil e essa aqui na 500 mil, que foi a pior farmácia. Qual vai ser o FAP dessa farmácia que mandou um monte de gente para o INSS? 2. Qual vai ser o FAP dessas farmácias todas aqui que conseguiram zerar os benefícios? 0,5. Entendeu? Isso é a base do número de ordem. Começaram a entender a lógica do FAP? É bem simples, né? Se parar para pensar, é simples. Depois do número de ordem, calcula os percentis. E com os números dos percentis, que tem uma equação também, calcula-se o índice composto do FAP. E esse índice composto do FAP é o que vai ser sempre um número entre 0,5 e 2. Beleza? Eu acabei de resumir. Essa tela aqui, pessoal, é um grande resumo de como é que a metodologia do FAP funciona. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Ó, basicamente é isso aqui, tá? A partir do KNAI preponderante da empresa, e aí quem é aluno lá do curso sabe, já definiu o que é o KNAI preponderante, sabe fazer análise do KNAI preponderante. A partir do KNAI preponderante, que não tem nada a ver com cartão CNPJ, com KNAI principal, KNAI secundário, não tem nada a ver com isso. KNAI preponderante da empresa não precisa nem estar no contrato social da empresa. Não tem nada a ver com a atividade econômica da empresa, o KNAI preponderante, tá? Só para antecipar para vocês. Quem quiser saber, não vou explicar hoje também, tem que ser meu aluno. Mas eu vou definir a alíquota do Gildrate. O que é esse Gildrate? É uma alíquota que eu vou recolher sobre a folha de pagamento.
E essa alíquota, dependendo do grau de risco da empresa, do KNAI preponderante, ela vai variar de 1%, ou 2%, ou 3%. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma metalúrgica, que o KNAI preponderante me dá uma alíquota de 3%, e o FAP dessa metalúrgica que não cuidou dos seus trabalhadores porque o empresário é muito malvado no Brasil, eu estou sendo irônico, para quem não percebeu, eu estou sendo irônico, tá? E o empresário malvadão não cuidou dos trabalhadores e o FAP ficou igual a 2, qual vai ser a alíquota que essa empresa vai recolher durante todo aquele ano daquele extrato do FAP? Se o meu FAP é 2 e a minha alíquota é 3%, qual é a resultante disso aqui? 6%. 6%. Agora, se o empresário ele é bonzinho, eu não sei se existe no Brasil, tá? Porque empresário é todo bandido. Empresário é mau, empresário é bandido, só visa lucro, é um mau caráter, tá? E eu tô nesse bolo aí, porque eu tenho 6 empresas. Ó. E se o empresário, eventualmente, ele foge dessa regra e conseguiu chegar num FAP 0,5 porque fez gestão de segurança, qual que vai ser a resultante que ele vai recolher sobre a folha de pagamento? Quanto é que é 3 vezes 0,5? 0,5. 1,5. 1,5 é a metade de 3. Concorda? Olha a variação, pessoal. Agora imagina se essa folha de pagamento aqui, o cara tem 300 funcionários e a folha é 750 mil por mês. Olha a diferença de 1,5% de 750 mil ou 6% de 750 mil todo mês. Quanto dinheiro a segurança do trabalho tem em jogo no caixa da empresa? Vocês estão entendendo que parada que é essa aqui? É muita grana, é muita grana. Alguém vai perguntar, eu sei que alguém vai perguntar, e como que eu consulto o KNAI preponderante, tá? O conceito não vai dar tempo de explicar, mas eu vou mostrar para vocês aonde, pelo menos, que vocês podem consultar, tá? Ó, vocês vêm no decreto 3048 de 1999, conhecido também como Regulamento da Previdência Social. Beleza? Anotaram aí? Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social. Vocês vêm aqui nessa barra de rolagem, aqui no cantinho, ó, arrasta até o fim. Arrastou até o final, vocês vão vir aqui nesse link, ó. Aqui tem um link. Anexo 5. Anexo 5. Vocês clicam nesse link, vai abrir essa tabela. Alguém diz aí um segmento econômico qualquer. Qual é que vocês trabalham aí? Chuta aí qualquer tipo de segmento Indústria de econômico. arroz. Arroz? Comércio de metais. Tá aqui, ó. Cultivo de arroz. Cultivo de arroz, KNAI 0111/301, tá? Qual que vai ser a alíquota? Olha aqui, lá na direita, ó. Alíquota, 3%. Comércio de metais, alguém falou, né? Como é que vocês consultam aqui na legislação, ó? Se dá um Ctrl F, Ctrl F. Olha aqui, apareceu essa caixinha, tá vendo? Ó, metais. Extração e minério de metais, beneficiamento de minério de metais, metalurgia dos metais preciosos, metalurgia de outros metais não ferrosos, fundição de metais. E acabou. Não tem comércio de metais. Não deve ser essa a descrição, tá? Deve ter comércio de outras coisas. Vamos Fabricação ver, ó. de cimento. Cimento, ó, cimento. Fabricação de cimento, tá aqui, ó, 3%. 3%, ó. Fabricação de cimento, 3%. Beleza? E assim vocês podem consultar depois, tá, pessoal? Aqui a alíquota na direita e o KNAI na esquerda, a descrição no meio. Tranquilo? Facinho, né? Fala, Rosângela. Jonathan, eu vou te dar um exemplo. Digamos, a minha dúvida é sobre o KNAI. Digamos que o KNAI preponderante lá no FAP tá de saúde, serviços de saúde. Porém, no meu cartão CNPJ, tanto o KNAI preponderante quanto os meus KNAI secundários estão todos vinculados à saúde também.
Mas os meus CBOs, a maioria é administrativo. Eu posso apenas no FAP contestar, alegando que minhas atividades são administrativas para ir para o Gildrat 1? Não. Ó, primeiro, o teu KNAI preponderante não vai estar no cartão CNPJ porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser o mesmo? Pode. Na maioria das vezes é o mesmo? Na maioria das vezes é. Por exemplo, o que é o KNAI preponderante, resumindo para vocês, tá, pessoal? É onde você tem a atividade econômica dentro de uma empresa, onde você tem mais pessoas alocadas, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que um supermercado tem uma padaria gigante. Uma padaria gigante. E aí tem 50 pessoas trabalhando na padaria. E 35 pessoas trabalhando de repositor, no hortifruti, no açougue, nos caixas ali, tá? Vocês concordam comigo que eu tenho bem mais pessoas trabalhando no segmento de panificadora dentro daquele supermercado do que do comércio varejista como um todo? Qual que vai ser a atividade econômica preponderante dentro daquele comércio varejista de produtos alimentícios? Vai ser a panificadora. Isso é o KNAI preponderante. Ah, mas o supermercado não tem um KNAI específico de padaria, de panificadora, de comércio Não interessa. Uma coisa é o contrato social, o objeto social da empresa. Outra coisa é o KNAI preponderante. Ah, mas eu posso declarar para a Receita Federal que o meu segmento econômico preponderante é um KNAI que nem está no contrato social da empresa, no cartão CNPJ da empresa? Pode. Quem é que diz isso? A própria Receita Federal. Anotem aí se vocês quiserem também, tá? Procurem a solução de consulta da RFB, da Receita Federal do Brasil, número 4007. E, se eu não me engano, é de 2021. Tá? E quem é aluno, esse material está lá no material complementar, o PDF dessa solução de consulta. Solução de consulta é quando a empresa quer perguntar para a Receita se ela pode fazer aquele ajuste nos tributos dela, antes de fazer. Isso é a solução de consulta. E essa solução de consulta esclarece no detalhe o que é o KNAI preponderante. E justamente é um estabelecimento de saúde, onde eles vendem sei lá o quê, não é serviços de enfermagem especificamente, deve ser exames ou home care, sei lá. E a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem. Então eles pediram para alterar o KNAI preponderante deles para serviços de enfermagem. Reduziu 1%. E 1% do total da folha é muita grana, pessoal. Só na análise do KNAI preponderante, já foi. Agora imaginem vocês fazer essa análise nos hospitais por aí, que as folhas de pagamento são milionárias. Imaginem. No hospital da cidade de vocês. Reduzir 1% da folha de pagamento. Quanto é a folha de pagamento? Ah, tem 1.000 funcionários no hospital. 24 horas, cheio de gente. A maioria é técnico de enfermagem. A média salarial de 3 mil. São 3 milhões. 1% de 3 milhões, quanto é que dá? 30 mil reais por mês. Vocês podem economizar para o hospital. Por mês. Se vocês cobrar 60 mil para fazer essa análise, em 2 meses o trabalho de vocês está pago. Não é um bom negócio para o hospital? É. E é um trabalho que em uma semaninha vocês fazem. Para ganhar 60 mil, tá bom, né? Mas vamos lá, vamos adiante. Então, o que é esse mecanismo, tá? Vocês definiram, então, o KNAI preponderante, definiram o Gildrat, vão lá ver a alíquota, e definiram qual é a alíquota a partir do KNAI preponderante. Essa alíquota, pessoal, essa alíquota de 1, 2, 3%, é ela que vai ser flexibilizada pelo FAP. Quanto mais benefícios, o FAP vai se aproximando de 2. Quanto menos benefícios, o FAP pode chegar até 0,5. Então, além da análise da alíquota correta, que vocês vão fazer a partir do KNAI preponderante, vocês também podem vender o serviço de gestão para reduzir o FAP. Então, você imagina o melhor dos mundos, tá? Olha o melhor dos mundos aqui. Imagina que você chegar lá na empresa, o FAP estava 1,7 e a empresa estava recolhendo 3% de 1 milhão. 1,7, vamos fazer vamos fazer no Excel junto aqui para praticar? Vamos. Olha só que legal. Olha só que legal. E quem está no Instagram está perdendo a aula aqui no Zoom, né? Não entrou no grupo. Então vamos lá. Aqui, ó. Gildrat.
A empresa estava recolhendo 3%, tá? FAP estava 1,7. Opa, caramba. Vocês estão vendo meu Excel, né? Sim. Sim, sim. Beleza. 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 Olha que legal. Olha que legal. Aqui, ó. Folha de pagamento. Folha de pagamento, tá? A empresa tem 3 milhões de folha de pagamento. Então, quanto que ela vai recolher? Tributo. Tributo. Ela vai recolher igual aos 3%, que para facilitar eu já coloquei na fração, tá? 0,03 é igual a 3%, para quem é razoável de matemática da oitava série, vezes 1,7, vezes a folha de pagamento. Quanto que essa empresa pagou de tributo por mês? 153 mil reais. Vamos jogar isso aqui para um ano? Ano. Quantas folhas de pagamento tem no ano, pessoal? 13. 13. 13 folhas. 13. Achei que eu ia pegar alguém nessa. Vocês estão espertos. Ó, tem o 13º, né? Então é igual a 13 vezes esse negócio aqui. Ó, pronto. Essa empresa que ela estava recolhendo até chegar o Joadson, 1 milhão e 900, ou 2 milhões, tá? 2 milhões por ano. Porque o Gildrat 0,3 e o FAP 1,7. Imagina que depois de um trabalho de vocês reduziram esse Gildrat de 0,3, aliás, de 3% para 2%. E o FAP, vocês reduziram de 1,7 para 0,8. Não vou nem zerar o FAP, tá? Não vou nem botar 0,5 para não ser o tópico aqui. Os mesmos 3 milhões, só que o que vai acontecer? Olha aqui. Vocês vão reduzir de 153 mil para 48 mil e de 1 milhão e 900 para 600 mil. A diferença desse trabalho de vocês aqui, vocês economizaram 1 milhão e 300 mil reais em um ano para essa empresa. Dá para cobrar 200 mil para fazer esse trabalho? É barato, né? Vocês estão vendo que, e aqui na região o pessoal cobra 300 reais para fazer o PGR, PCMSO. Pro diabo que carregue. Vocês têm que aprender a vender, não a ter medo da concorrência. Se vocês vão se balizar por quem cobra 300 real, problema é de vocês. Eu prefiro falar de números relevantes para a empresa e cobrar por isso. Entendeu? E não tô, pelo amor de Deus, não estou querendo ofender ninguém não, tá? Estou só falando a minha visão real do mercado como empresário. Não estou falando como técnico de segurança, não. Fala, Joadson. Ô, Jonathan, você falou de folha e tudo mais, eu sei que você já esclareceu a questão do FAP, mas contratação e demissão também impacta no FAP? Pode impactar, tá? Assim, ó, Joadson, no cálculo do índice composto do FAP, não. No cálculo, não. Agora, existe uma coisa chamada bloqueio de bônus, tá? Imagina que tu fez um bom trabalho de gestão na parte de segurança e tu não teve benefícios. Tu conseguiu que os acidentes não ultrapassassem 15 dias e ninguém fosse até o INSS. Porque o acidente e a CAT não impactam no FAP. O que impacta no FAP é o benefício. Lembrem disso sempre, tá? Ou seja, acidentes até 15 dias não muda nada. Vocês vão ter o FAP 0,5, porque não teve nenhum benefício. Porém, entretanto, a gestão de pessoas, os líderes, ou sei lá, qual outro fator, às vezes é fator de mercado mesmo, empresa que tem a média salarial muito baixa, construção civil, fundição, curtume, sei lá, esses ramos aí que tem uma rotatividade muito alta, essa rotatividade dentro daqueles 24 meses ultrapassou 75%. Quando ultrapassa 75%, entra o fator de bloqueio de bônus. Então, ainda que tu tenha no cálculo do FAP conseguido zerar ele ou deixar ele abaixo de 1, tu vai recolher o FAP igual a 1, no mínimo. O efeito do FAP se torna nulo.
E o FAP nulo é o FAP igual a 1, que tu vai recolher só o Judrate integral. Entendeu? Esse é o impacto da rotatividade, tá? E tem uns detalhezinhos, daí o que é considerado rotatividade, aumento ou redução de quadro, etc, tá? Mas aí eu precisaria te mostrar a base, onde está escrito para entender melhor. Fala, Luana. A Jennifer fez 2 perguntas ali no chat. Ela Tá, é colocou assim, referente a esse tema aqui? somente as que possuem tributação, todas as empresas são impactadas pelo FAP? Ou Não. somente as que possuem tributação pela folha de pagamento? Somente as que têm tributação pela folha de pagamento, tá? Via de regra, lucro real, lucro presumido e as empresas no anexo 4 do Simples Nacional. Tá? Lucro real, lucro presumido e anexo 4 do Simples Nacional. Tem as contribuições substituídas ou isenções, tá? O MEI é isento, MEI, e filantropia é isento. Por exemplo, eu dei o exemplo do hospital, que vocês podem fazer esse trabalho, mas a primeira pergunta seria: o hospital é filantrópico? Se o hospital for filantrópico, ele é isento do SAT. Aí não adianta vocês querer oferecer que não é preponderante, etc., porque ele já não recolhe mesmo. Então, foda-se, entendeu? No caso dos tributos, né? Não o hospital, pelo amor de Deus. Mas tem outras situações, tá? Clube de futebol é 5% sobre a receita bruta. Clube de futebol profissional recolhe pra caramba tributos para o INSS, para a Previdência, né? Doméstica é 0,8 sobre a remuneração da doméstica, ou do doméstico, né? Agroindústria ou produtor rural, pessoa física, jurídica, recolhe 0,1% sobre a receita bruta da comercialização da produção ou recolhe pela folha. Aí é optativo, tá? Tem algumas situações que não tem como optar pela produção, que tem que ser pela folha, como é os frigoríficos ou carcinicultura, que é a produção de camarão, por exemplo. Esses é pela folha, é o SAT normal. E tem alguns outros ramos da agroindústria que pode optar ou pela folha ou pela receita bruta da comercialização. Mas qual que é mais interessante? Tem que ter uma Luana Gomes lá para fazer o cálculo e mostrar para a empresa, na parte do SAT, o que é mais interessante para ela. Depende de quanto ela vende e depende do tamanho da folha de pagamento. Tem que fazer conta. Entendeu? Então, tem umas exceções. Mas, para não errar, via de regra, tá? Algumas agroindústrias que não podem optar pela comercialização, pelo 0,1 da comercialização. Anexo 4 do Simples Nacional, que é construção civil e serviços, tá? Prestação de serviço de cessão de mão de obra, serviços advocatícios, né? Advogados, enfim. E o que mais que eu falei? E lucro real e lucro presumido. Essas empresas vão ser impactadas. Empresa com mais de 30, 40 funcionários já não é mais do Simples Nacional, tá? Beleza? Entendido esse mecanismo aqui, pessoal? E agora uma pergunta aqui bem interessante, tá? Qual é a formação técnica, formação mínima para o profissional poder atuar na área de gestão do FSAT, gestão do FAP, aposentadoria especial dentro de uma empresa? Qual que é a formação mínima? Qual é o curso que tem que ter? Curso do Jonathan? Não, aí vai te ajudar a acelerar o processo, mas não é uma obrigatoriedade. O que eu vendo no meu curso? Tempo. O tempo que vocês vão se rasgar estudando sozinho, eu antecipo porque eu já dou os atalhos. Mas não é obrigatório o curso do Jonathan, não. Qual que é o curso obrigatório? Qual é que é a qualificação mínima? Nenhuma, Vou falar né? para vocês, tá? Hã? Qual que é, Dali? Não tem obrigação legal. Nenhuma, zero. Pode ser o engenheiro, técnico, médico, advogado, contador, o porteiro, o gari, o estivador, o magarefe. Você sabe o que é magarefe? Pode ser o magarefe, tem problema. Ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento. Mas eu sou tecnólogo, NR4, ninguém me contrata, eu vou me suicidar. Ó, o Setembro Amarelo, Outubro Amarelo. Não, não precisa. Vocês podem salvar a vida de um tecnólogo dizendo para ele, calma, você pode trabalhar com a gestão de FAP. Você vai, inclusive, ganhar muito mais do que os técnicos de SESMIT. Olha que alegria. Olha que saída brilhante. É isso, tá, pessoal? É isso. Então, qual é a formação necessária? Nenhuma. Agora, não parece estranho para vocês? Porra, mas se é um negócio que mexe com tanto dinheiro e nem tem uma formação mínima, não tem que ser advogado, não tem que ser sabendo como é que resolve o problema,
Porque vocês percebem que tem um pouco de contabilidade, tem um pouco de segurança do trabalho, vai envolver a medicina do trabalho também na gestão de benefícios, vai envolver um pouco de tudo. Então não é um profissional específico, tem que ser alguém que tenha a visão de gestão do todo, tem que entender o mecanismo, tem que entender o que impacta, tem que entender como funciona na prática, tem que entender de processos de gestão para evitar que os benefícios aconteçam. Por que tão pouca gente trata esse tema? Levanta a mão aí quem é que ouviu falar de SAT, FAP, KNAI preponderante, GILDRAT no curso técnico de segurança ou na pós-graduação de engenharia. Não é assim, ouvi falar o FAP significa fator acidentário de prevenção. Não é isso que eu quero saber. Quem é que aprendeu o que era de fato, os conceitos, como é que ele aumenta, como é que ele diminui, as equações, KNAI preponderante, nexo técnico previdenciário, nexo individual profissional do trabalho, conceito de acidente, como é que funciona a perícia, B31, B91. Por que não tem nenhuma mãozinha levantada? Deixa eu ver aqui até. Vocês estão percebendo, pessoal? A gente está com algumas dezenas de profissionais aqui na sala, nenhum levantou a mão. Conseguiram enxergar por que mesmo tratando de tanto dinheiro e mesmo não precisando qualificação específica nenhuma, tão pouca gente trata desse tema? Agora pensa comigo, tá? Pensa comigo. Se nem os técnicos de segurança, nem os engenheiros de segurança, nem os contadores, nem os médicos do trabalho, nem os advogados, ninguém entende essa bagaça direito, qual que é a chance do empresário saber? Zero. Agora pensa comigo mais um pouco. A partir do momento que o Ronaldo Cordeiro, não sei se é Dali que fala, Dali, que o Lúcio, Dali, isso aí, Dali. Eu ia ler em inglês, era Dale. Não, mas é Dali. O Lúcio Júnior estudou esse negócio, fez a análise da empresa, mostrou o impacto e mostrou que ele sabe como é que conduz a solução e ele apresenta isso para o empresário, será que esse empresário vai dar importância para esse trabalho e vai valorizar esse profissional? O que vocês acham? Quando eu posto no Story ali, alguma coisinha, quando eu posto depoimentos e relatos de alunos que falaram do tema e a empresa imediatamente pediu uma reunião para saber mais, e eles vêm assustados para mim, Jonathan, eu falei, já quero saber, mas eu ainda não sei o suficiente. Talvez algumas pessoas acham que aquilo ali, sei lá, é mentira, é montagem, é combinação, tá? Mas isso é verdade, pessoal. É o que acontece. Tanto é que no primeiro módulo do curso, como eu sei que a partir do momento que eles entenderem isso, vai bater uma angústia, uma vontade, primeiro sentimento, tá? Como é que eu não sabia essa parada antes? Esse é o primeiro sentimento. Eu tive esse sentimento quando eu descobri. E todos os alunos, quando entendem essa parada, têm o mesmo sentimento. Como é que eu não sabia disso, cara? Segundo sentimento, eu preciso falar disso na empresa. Eu tenho certeza que o dono da empresa vai querer saber disso. É dinheiro. Terceiro sentimento, falei e agora eles querem que eu faça algum trabalho em cima e eu ainda não estou pronto. Estou fodido. Esse é o terceiro sentimento, tá? E é normalmente quando o aluno vem correndo me pedir socorro. Tanto é que quem é que é aluno aí pode confirmar. No primeiro módulo, no módulo inicial, os conceitos iniciais, terminologias, na primeira aula eu tenho uma fotinho lá de um boizinho atrás de uma carrocinha. O que eu digo lá na primeira aula? Pessoal, não coloquem a carroça na frente dos bois. Não saiam atravessando as coisas, já querendo falar, e aí vocês não vão ter bagagem ainda, vocês não vão ter o entendimento completo. Vai dar merda. Calma, relaxa. Agora que tu descobriu, também não adianta sair correndo. Agora que tu descobriu, estuda, entende bem o negócio, faz as tuas análises primeiro, e quando tu for apresentar o tema, já apresenta com embasamento. Entendeu? Faz sentido, pessoal, o que eu tô falando aqui? Ou vocês acham que eu tô maconhado aqui viajando na maionese? Faz sentido, Sim. né? Sim. Então, ó, beleza. Vamos pro que interessa, tá? Como é que acessa o FAP? Até
Fevereiro desse ano era no DataPrev, lá no FAP Web, tá? Agora passou para a plataforma .gov. Então, vocês vão... Não precisa nem passar link para vocês, só botar no Google, acesso ao FAP, e vai aparecer lá o link para vocês. Aí vocês entram no link lá de acesso ao FAP, na plataforma gov.br, e vão chegar nessa tela, onde vai ter o botãozinho aqui, ó. Sou representante de uma empresa, entrar com gov.br. Vocês vão botar o CPF e a senha.gov de vocês, tá? CPF e senha.gov, só isso. E aí vocês vão acessar. Jonathan, mas eu ainda não tenho a autorização da empresa. Eu vou ter que pedir a autorização da empresa. Não tem problema. A empresa ela vai entrar nessa tela aqui, ó, com a procuração lá da empresa, né, com o certificado digital da empresa, e aí ela vai colocar o tipo de procuração de vocês, concessão de acesso, vai colocar o CPF de vocês, aqui a situação, né, a data de início, data de fim do acesso. A empresa pode liberar por uma semana? Pode. Ela vai botar data início, data fim. Por exemplo, ó, aqui eu tinha uma empresa que eu fiz um trabalho que está expirada. Aqui, ó, meu acesso está expirado. Então, eu poderia deletar aqui, inclusive, para não aparecer mais. E o que a empresa vai fazer? Vai clicar aqui, ó, em incluir procuração e vai liberar o acesso de vocês, tá? Aí vai ser jogado para essa tela aqui, onde vai preencher também, ó, nova procuração eletrônica, vai colocar o CPF de vocês, data início, data fim. Ela pode colocar uma justificativa, se ela quiser, né? Por que ela está liberando o acesso para vocês. E vai salvar e pronto. Quando vocês entrarem lá com o CPF e senha, vocês vão conseguir acessar o extrato da empresa, tá? Aí vocês clicam em consulta do FAP, vai aparecer essa tela aqui, né? Consulta de FAP. Selecionam o ano, qual CNPJ que vocês querem consultar, porque vocês podem ter várias empresas aqui. Eu tenho umas 7, 8 empresas que eu tenho acesso hoje do FAP. E dentro de cada empresa, vocês ainda vão ter os estabelecimentos. O que é empresa e o que é estabelecimento, tá, pessoal? Empresa é o CNPJ matriz mais filiais. A empresa é o negócio como um todo, é o grupo empresarial. São todos os CNPJs ligados à matriz. E estabelecimento é cada um dos CNPJs. E o FAP é tratado como? Por empresa ou por estabelecimento? É por estabelecimento, tá? Cada CNPJ tem o seu extrato do FAP, cada CNPJ tem os seus empregados, cada CNPJ vai ter os seus benefícios, cada CNPJ vai ter a sua remuneração, sua massa salarial, e cada CNPJ vai ter que fazer a sua gestão. Eu posso ter dentro da mesma empresa um CNPJ com FAP 05, outro 09, outro 1.5, outro 2, dentro da mesma empresa, tá? E aí eu clico em consultar e vocês vão acessar, então, o extrato do FAP, tá? O extrato, essa tela aqui, tá? É mais ou menos isso. Se vocês querem extrato resumido, vocês podem clicar aqui, ó, nesse símbolozinho de PDF aqui, que vai baixar no download para vocês o extrato resumido, tá? Aí vai ter aqui o FAP, esse aqui é o FAP de um cliente que eu atendi um tempo atrás, estava em 1.6889, nós fizemos a contestação de um benefício que eles discordavam, tá aqui, ó, o início do efeito suspensivo em 1º de 1 de 2023, porque nós contestamos, tá? O efeito suspensivo não vai dar tempo de eu explicar aqui agora, mas, enfim, é uma ferramenta que pode ser usada. Aqui nós temos os dados todos que eu expliquei antes que impactam no cálculo, ó. Dados do cálculo, tá vendo? Dados do cálculo, ó. CAT de óbito, aqui não está escrito de óbito, mas é, tá? Pensão por morte, que é o B93. B91, que aqui nesse caso teve 6, a gente contestou 1. B94 e B92, tá? Além disso, ó, massa salarial, 5 milhões. Número médio de vínculos, 96 empregados em média. Total de concorrentes, estabelecimentos no mesmo KNAI, ou seja, os concorrentes, e esses concorrentes aqui é que vão ser comparados naquele número de ordem, lembra? Quantos estão na primeira colocação empatados em 0,5 e quantos estão nas piores colocações fazendo seu FAP aumentar, tá? Total de custo que esses benefícios aqui geraram para o INSS, que é o total de benefícios pagos, né, o valor total, e o KNAI que a empresa pertence, que eu também cobri, que eu não posso expor os dados de nenhuma empresa, obviamente, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Ó, aqui os cálculos já feitos, né? Então, aqui eu tenho... Opa, caramba. Ó.
eu tenho o índice de frequência, o número de ordem de frequência e o percentil de frequência. Aqui gravidade e aqui custo também, tudo já calculadinho, tá, pessoal? Lá no curso eu ensino todas as equações. Vocês aprendem a calcular na mão, papel, caneta e calculadora, e vocês conseguem calcular tudo isso aqui, tá? E no final das contas, vocês vão ter o índice composto, beleza? Se vocês pegar esse percentil aqui de frequência, quem quiser fazer o teste aí pode fazer, ó. Esse percentil de frequência e multiplicarem ele por 0,35. Se vocês pegarem esse percentil aqui, que é o de gravidade, e multiplicarem ele por 0,5, pegarem esse percentil aqui, que é o de custo, e multiplicarem ele por 0,15, percebe que aqui deu um inteiro, ó? 35 mais 0,5 mais 0,15 dá 1, né? 1 inteiro. Então, 0,15, o que quer dizer? A frequência pesa 35% do FAP. A gravidade pesa 50% do FAP. E o custo, 0,15%. E o resultado dessas multiplicações, vocês somam, soma isso e soma isso. E no final, o resultado disso aqui tudo, vocês multiplicam por 0,02. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão chegar nesse resultado aqui, ó, no índice composto de 1,6889. Pode fazer aí, tá? Se alguém deu print, ou esse material aqui eu botei lá no grupo PDF, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui, vocês têm acesso lá no grupo. Podem fazer essa conta que eu mostrei agora aqui e vocês vão chegar nesse índice composto aqui. Beleza? Isso aqui é o extrato do FAP, tá, pessoal? Quando vocês vão fazer a contestação, já indo para o finalmente aqui, tá? Que já são 9h15, 9h17. Vocês vão em contestação e confirmar. Vocês querem fazer a contestação. Antes de contestar, vocês têm que dar o ok que vocês estão cientes que, além de salvar a contestação, vocês têm que, ó, transmitir a contestação. Se você só ir lá, digitar a contestação de vocês e salvar e não transmitir, a contestação não vai chegar para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E o que o FAP faz? Ele faz você ler isso aqui e confirmar que você está ciente que tem que transmitir, tá? Tipo assim, ó, ô burro, se tu não mandar a carta, não adianta tu botar no envelope. Tu tem que postar a carta no correio. É tipo isso, tá? Olha só, eu cliquei hoje para fazer uma nova contestação nessa empresa e perceba uma mensagem, ó. O período de contestação da vigência informada foi encerrado. Qual é a vigência informada aqui que eu tentei? 2023. Já está encerrado. Por quê? Porque foi de 1º a 30 de novembro de 2023. Passou 30 de novembro? Acabou. Encerrou. Não consigo mais contestar. Beleza? Já vou abrir para perguntas, tá, pessoal? O que eu posso contestar no extrato, pessoal? Todos os benefícios e a CAT de óbito. Por exemplo, esse auxílio-doença aqui, o trabalhador estava em período de graça. O que é o período de graça? Ele já foi desligado da empresa, mas ele permanece na condição de segurado por 1 ano, por 12 meses. E como ele não tinha nenhum vínculo, ele acabou se acidentando num trabalho informal, que ele não tinha vínculo com nenhum outro CNPJ, e na hora da concessão desse B91, adivinha? Vinculou no último CNPJ que ele estava vinculado. Que ele já foi até desligado da empresa. Poxa, mas o cara nem é meu funcionário e quebrou a perna. Por que isso aqui caiu no CNPJ da empresa? Tá errado. O que vocês podem fazer lá no extrato? Contestar. Tá? Ou esse B91 aqui, ele foi oriundo de um acidente de trajeto. Vocês têm a CAT de trajeto. Lembra daquele medo da CAT? Não, vamos estudar se ele estava no trajeto para casa ou não, e blá, 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 e blá, blá, blá. E nós decidimos que não vamos abrir a CAT. A empresa é muito rígida nas suas normas, como se a norma de uma empresa se sobrepusesse à lei, né? É umas idiotices que eu vejo por aí. Não. Aqui é a norma interna da empresa. Nós só abrimos CAT com mais de 5 dias de afastamento. Mas, meu amigo retardado, não é tu que decide. A tua norma interna da tua empresa, tu pode imprimir ela num papel de cartolina, dobrar bem ela, fazer um tubo e fazer o que tu quiser com esse tubo, tá? Mas ela não se sobrepõe à lei. É a lei que diz que tu tem que abrir a CAT ou não. Só que nesse caso aqui do trajeto, se a empresa não abriu a CAT, como é que ela vai comprovar que esse B91 era trajeto? Previdência Social. Na verdade, isso aí, acidente foi trajeto, só que eu não emiti a CAT.
Ah, você não emitiu a CAT? Aí pode ser que o problema piore, tá? Porque omissão de CAT, subnotificação de CAT, tem uma punição do FAP direto para 2 prevista, tá? Então, cuidado, pessoal, com essa história de medinho de CAT aí, tá? Inclusive, tem uma aula do curso lá que é justamente isso aí, medinho da CAT. O título da aula é esse, medinho da CAT. E aí eu falo um pouquinho sobre essa besteira aí de ficar com essa preocupação excessiva aí com a CAT, tá? O B93 vocês podem contestar, né? É muito difícil, né? O B93 ser contestado, mas tudo bem. O B94 vocês podem contestar também. Em que caso, pessoal? Se o acidente de trabalho que gerou esse B94 não foi na empresa, só que o que acontece, tá? O Ronaldo Cordeiro, ele trabalhava lá na empresa do Jonas, beleza? E lá na empresa do Jonas, que o Jonas é um empresário malvado, sem vergonha, salafrário, safado, pilantra, ele não tinha NR12 nas máquinas. E aí o Ronaldo perdeu o dedo da mão. E aí não quis mais Verdade. trabalhar com o Jonas. O que é, Jonas? Verdade, tudo isso daí mesmo. Mais um pouquinho. Ah, viu? Eu sabia. Mas pelo menos assim, o Jonas há 2 anos atrás andava num carrinho ruim da porra, me andou por Manaus inteira e hoje tá lá de SUV com o tetão solar, né? Aí sim, hein? Vida do FAP. Diz que não vale a pena falar de FAP nas empresas, ó. Pô, eu ia Ó a vida desistir do da mundo área. agora. Eu ia desistir da área. E Ó, o FAP abriu a mente, graças a Deus. Eu já contei a história do Jonas 1 milhão de vezes aqui, mas sempre tem alguém que não ouviu, tá? O Jonas estava socado num RH, ajudando a fazer folha de pagamento, ganhando R$2.000 por mês, prestes a largar a segurança do trabalho de mão, há 2 anos atrás. Hoje ele está ganhando 10 mil, mais os contratos que ele fecha por fora, e está viajando com a família de SUV com tetão solar. É outra parada agora, porque ele começou a falar de uma forma diferente, parou de falar só de NR, tá? Mas tudo bem. Cara, e hoje eu consegui fechar a apreciação de risco da NR12, 27 mil só por conta do FAP. Porque tu explicou que se acontecer um acidente com as máquinas, o FAP vai aumentar muito mais que 27 mil. Então, nesse caso aí já foi diferente. Ele já gerou benefício, teve um prestamento de 2 dedos lá, o cara perdeu os dedos. E aí eu mostrei mais ou menos quanto é que vai impactar na folha. E aí na reunião eu pedi para chamar a folha de pagamento. Ela falou, realmente vai alterar a nossa carga tributária. E aí o dono falou, cara, então vamos fechar a prestação de risco do resto das prensas aí. Ó, resumindo a história, tá? Usando o argumento do quanto que os benefícios vão aumentar o custo da empresa, vocês vendem NR12, vocês vendem análise ergonômica, porque 60% a 70% dos benefícios são por fatores ergonômicos, tá? Vocês vendem um PGR decente, não de R$300. Vocês vendem um pacote de gestão para você fazer visita, supervisão do SESMIT, etc. A segurança se vende falando de dinheiro. Segurança não se vende falando de obrigação e de norma, pessoal. Aprendam isso, tá? Aprendam isso. Vamos lá. Beleza. Então, esse B94 do Ronaldo, como a origem foi lá na empresa do Jonas, agora, 3 anos depois, 2 anos depois, 4 anos depois que saiu o resultado do processo dele contra o INSS, foi despachado o B94. Só que como ele está trabalhando aqui na minha empresa, vinculou com o meu CNPJ. E eu vou dizer aqui, ó, negativo. Não. A origem desse B94 foi lá na empresa do Jonas. Então, eu vou contestar que esse B94 não é devido aqui no meu extrato. Percebem, pessoal? E a CAT de óbito, quando é que eu vou contestar? Quando essa CAT de óbito ou ela for oriunda de um acidente de trajeto, ou ela gerou um B93. E o que deve, pela metodologia, constar no extrato do FAP é o B93 e não a CAT. Beleza? Detalhe, na contestação do FAP, quando for casos de doença, não se discute o mérito. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não se discute mérito. O perito do INSS entendeu o que era doença relacionada ao trabalho, e porque ele aplicou o nexo técnico lá, a ferramenta dele, que também tem um módulo no curso lá só sobre nexo técnico, tem umas 15 aulas só sobre nexo técnico, e o médico do trabalho da empresa discorda. Ele disse, não, isso não é relacionado ao trabalho. Por mais que exista as listas A, B e C lá, e pode existir a relação, neste caso em questão, a doença não é relacionada ao trabalho. E o médico tem argumentos para contestar isso, tá? Isso é discutir o mérito da doença, se é relacionado ao trabalho ou não.
Na hora de contestar o FAP, se discute esse mérito? Não. A contestação do FAP é só se o elemento que está lá está correto ou não está correto. Só isso. Tá, mas e quando então que eu tenho que contestar a doença, que se o médico discorda do médico lá do INSS? Vocês têm o prazo de contestação do benefício, pessoal. E esse prazo de contestação do benefício é a partir do despacho do benefício. Uma coisa é contestar o extrato do FAP. Outra coisa é contestar o benefício. O benefício vocês têm que contestar o ano inteiro. De 1º a 30 de novembro é o extrato do FAP que vocês têm que contestar. Os benefícios, vocês têm que analisar o benefício, verificar se ele foi despachado como acidentário. Se foi despachado como acidentário, tem que analisar se a empresa concorda ou discorda. Se a empresa discorda e tem elementos para contestar, vocês têm 30 dias a partir do despacho para fazer a contestação lá na agência do INSS. Se vocês não contestaram o benefício em 30 dias, já era. Perderam o prazo. Entenderam? É mais ou menos assim, tá? Aqui, esse aqui é um exemplo de uma contestação, tá? É um exemplo de uma contestação que eu fiz lá o ano passado. Qual que foi o elemento que eu contestei? Um benefício. Poderia contestar também número médio de vínculos, rotatividade, massa salarial. Tudo que está ali como evento, eu posso contestar, mas normalmente o que se contesta são os benefícios, tá, pessoal? Ou a CAT de obra. Então, eu contestei um benefício, aí eu seleciono qual benefício. Quando vocês forem selecionar o que vocês querem contestar, vocês podem selecionar um por um, tá? Podem não, vocês devem. Cada contestação de cada elemento lá do extrato, vocês contestam separadamente, beleza? Então, eu selecionei o benefício, aí vai ter o número do benefício, a data. Se tem CAT aqui, vai ter o número da CAT. Nesse caso aqui não tem, ó. Estão vendo? Não tem o número da CAT. O NIT do empregado, renda mensal do empregado, a espécie do benefício, ó, B91. E qual que foi a contestação nesse caso? O benefício NB número tal, referente ao segurado fulano de tal, inscrito no CPF tal, foi despachado na data tal, conforme extrato do FAP, com ano vigência 2023. Entretanto, o segurado solicitou desligamento do estabelecimento inscrito no CNPJ tal em 4 de dezembro de 2018, conforme termo de quitação da rescisão do contrato de trabalho e pedido de demissão que constam nos registros da empresa, encerrando qualquer vínculo. Sendo assim, a incidência do benefício como insumo para cálculo do índice composto do FAP é indevida. Por esse motivo, solicitamos a retirada do benefício do extrato e seu recálculo. Essa foi a contestação. E aí, pelo CAGED, pelos registros formais que a empresa faz junto ao Estado, eles vão poder confirmar essa informação e validar a contestação e deferir a contestação. Beleza, pessoal? Opa, isso aqui é um PPP, não deveria estar no material. E quais eventos compõem o PPP é outra história. E para encerrar, quem quiser aprender sozinho tudo isso, pessoal, não precisa não fazer o curso do Jonathan. O Lúcio indicou, porque ele já é aluno, ele gostou, imagino eu, por isso que ele indica. O Jonas também indica. Tem uma galera aí que indica o meu curso, tá? Porque já foi aluno. Assim, modéstia à parte, quase todo mundo que foi aluno indica. Mas se não quiser, não tem problema. Essa aqui é a base legal toda, ó. Desde a Constituição da República, a Lei 10.666, 82.12, 82.13, Decreto 3048, instruções normativas da Receita, do INSS, do Conselho Nacional da Previdência, portarias interministeriais, resoluções, acordos do CART, solução de consulta da Receita, ato declaratório interpretativo da Receita. Tudo isso eu pego no ponto certo, direciono para o SAT para vocês poderem tratar esse tema dentro da empresa. Beleza? E 1h30 de aula aí. Encerramos, pessoal, tá? A parte teórica, a parte técnica aqui, estamos encerrando e temos mais 15 minutos. É o meu tempo limite aqui, tá? Eu tenho até 21h45, caso vocês tenham perguntas. Se nesses 15 minutos não for suficiente, agora à noite mesmo eu já vou mandar o material, eu vou abrir o grupo lá e lá vocês podem fazer perguntas que amanhã de manhã eu respondo todas. Combinado? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Dali. Na Mas aí verdade, depois quem tiver pergunta pode levantar a mãozinha assim, tá, pessoal? Pode na falar, querido. verdade, a contestação ela acontece no mês de setembro, né?
Só que toda quinta-feira o próprio INSS atualiza, né, as informações e por ali a gente já consegue acompanhar os afastamentos. Para esperar o mês de setembro só para fazer a contestação. Antes disso não tem como fazer não, né? Tem sim, tá? É que você tá misturando duas coisas, tá? O que você tá falando, que atualiza toda quinta-feira, eu não sei se é toda quinta ainda, tá? Dizem as más línguas que é. Mas você tá falando disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal para eles não ficar curioso agora. Cadê? Aqui, ó, pronto. O que ela falou, pessoal, é isso aqui, ó. Essa plataforma aqui. Aonde que a empresa pode... tem uma aula só sobre isso, tá? Fiquem tranquilos. Aonde que a empresa pode consultar quais são os benefícios que estão sendo despachados do seu CNPJ. Se é empregado próprio, se é empregado ativo, a empresa sabe se o cara não foi trabalhar, porque ela teve que fazer a DUT, né, a declaração de último dia trabalhado, e ela sabe que ele foi no INSS, então a empresa pode pedir ali a cópia da declaração ou pode consultar. Agora, esse é o cara que está em período de graça, que já não é empregado mais há 10 meses da empresa. E ele caiu lá do andaime na obra, trabalhando frio, vinculou. Como é que a empresa vai saber disso? Tem que fazer uma conferência semanal ou no máximo quinzenal aqui nessa plataforma, tá? Essa plataforma, então, é a consulta por empresas, é onde a empresa pode consultar dos benefícios por incapacidade e pensões, tá? Aqui vão estar os benefícios dos últimos 18 meses. E conforme um aluno relatou, as aposentadorias parece que estão aparecendo de mais tempo, tá? Então você vai colocar a raiz do CNPJ. O que é a raiz do CNPJ? É os primeiros 8 dígitos, até a barra, tá? A sua senha, tá? E aqui essa imagem maldita, tá? Que às vezes é bem difícil de ver. Hoje tá um pouquinho mais fácil. BUBT. Aí você consulta, tá? E aí vão aparecer. Esse aqui é um dos meus CNPJs, tá? É que eu sou só um técnico de segurança, então eu tenho poucas empresas. Porque técnico de segurança é coitadinho, né? Estão esperando o piso, né? Vamos esperar o piso. Ó, aqui eu tenho um benefício, pessoal. Esse um benefício aqui é um B31, de uma colega minha aqui que fez uma cirurgia, que não teve nenhuma relação com trabalho, então ela precisou se afastar, ela entrou em benefício. Esse benefício também consta aqui. Agora, se fosse B31, aliás, se fosse B91, opa, aí seria relacionado ao trabalho e eu deveria analisar se eu concordo ou discordo e tudo mais, tá? Então, assim, essa plataforma aqui, ela consta os benefícios despachados para o CNPJ. Qual é o meu prazo para contestar esses benefícios quando ele for B91 e discordar? Quando for nexo individual ou nexo profissional do trabalho, é 30 dias a partir da tomada de conhecimento da empresa. Tá bom? O que é a tomada de conhecimento da empresa? A partir do momento que consta ali na plataforma. Se for nexo técnico epidemiológico, que é a relação CID-CNAE, conforme o artigo 337 do decreto 3048, que tem nas observações lá do comunicado de decisão, aí tem esses detalhezinhos, sabe? É uns detalhezinhos chatinhos, vocês têm que saber analisar. Aí não é 30 dias, aí é 15 dias a partir da entrega da GFIP. A GFIP é dia 7, então a gente tem mais 15 dias, até o dia 21, 22. Se o acidente for dia 20 desse mês, eu tenho até o dia 22 do mês que vem para protocolar a minha contestação. Como é que eu faço isso? Eu agendo um horário na agência do INSS, pelo 135, no meu CPF, qualquer pessoa da empresa com CPF pode agendar, não tem problema nenhum. Eu vou formalizar a minha contestação junto com os anexos, o parecer do médico contestando, mais análise ergonômica, mais a página do PGR, da função que eu quero contestar aquela lesão de ombro lá que a pessoa se afastou, por exemplo, tá? E eu vou agendar, então, um horário para como é que chama mesmo? Um atendimento. Putz, agora me fugiu aqui, tá? Lembrei. Recurso ordinário. Vocês vão agendar um horário para protocolar um recurso ordinário, onde é a contestação por parte da empresa quando ela discordando de um benefício acidentário. Tá? Vocês vão fazer esse agendamento, vão lá e vão protocolar. Leva 2 vias, protocola uma, recebe. Aí vocês vão passar um e-mail da empresa e nesse e-mail que vai vir a resposta algum dia. Aí vocês têm que ter uma cadeira bem confortável para esperar o retorno, tá?
Só dando uma dica aí já. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Se não, estamos encerrando. Alguém gostou da aula? Ou não valeu de muita coisa aí? Foi show. Muito boa aula. Obrigado. Alguma pergunta para a gente encerrar então, pessoal? Excelente, meu chefe. Muito bom. Parabéns mais uma vez. 10 vezes agora. Show de bola. Pessoal, então é isso, tá? Eu acho que vocês anotaram bastante coisa. Eu vi bastante gente aí com canetinha na mão, anotando. O material eu vou colocar lá no grupo. Espero que tenha aberto um pouco a visão de vocês aí para o que é segurança do trabalho, como é que a gente vende esse assunto dentro das empresas, tá? E se despertou o interesse de vocês no assunto aí, eu tenho curso, podem ser meus alunos, vai ser um prazer. Se vocês não quiserem fazer esse investimento, não tem problema. As bases para vocês ir atrás da informação e estudarem, eu coloquei toda ali no material. Beleza? Acompanhe Story lá no Instagram, todo dia tem bastante coisa lá no Story, tem muita gente que perde, né? Acaba não vendo. E qualquer coisa que precisarem, eu vou estar à disposição. Beleza? Boa noite para todos, bom descanso, bom resto de semana aí. Nos falamos. Até mais.